Sejam bem-vindos, amigos do canal Dicas de Cinema. Hoje vamos estar falando aqui da polêmica no Oscar. O polêmico tapa de Will Smith em Chris Rock. Confira conosco no vídeo. Mais do que os ganhadores de cada categoria da maior premiação do cinema mundial, a cerimônia de entrega do Oscar na noite do último domingo 27 ficou marcada por outra razão. O tapa de Will Smith em Chris Rock. Mas afinal, houve mesmo uma agressão durante o evento ou tudo não passou de uma encenação entre os atores? Apenas uma enquete de humor que não funcionou muito bem. Tudo acontece quando o comediante Chris Rock subiu ao palco do teatro Dolby em Los Angeles para apresentar o prêmio de melhor documentário. Antes de apresentar os indicados, ele decidiu fazer alguns comentários e piadas com a plateia e escolheu justamente a família de Smith como alvo. E o grande erro foi quando ele voltou sua atenção para Jada Pinkett Smith, esposa de Will, que foi à cerimônia de cabelo raspado. Rock brincou dizendo que esperava que a atriz protagonizasse um novo Al Limite da Honra, ou G.I. Joe Jane, no original em inglês. Filme que em Demi Moore raspa os cabelos ao entrar para a Marinha Americana. O problema é que Jada não gostou do comentário, já que o seu visual é resultado de uma condição de saúde e a atriz sofre de uma doença autoimune que causa alopecia, ou seja, a queda de cabelo. Tanto que há não muito tempo ela foi em suas redes sociais assumir o problema e falar sobre a decisão de adotar o cabelo raspado. No texto, ela já destacava que esse era um assunto delicado para ela, e durante as piadas de Chris Rock, já fica claro o seu desconforto com a situação. É a partir daí que surge a polêmica. Houve ou não um tapa? Logo em seguida, Will Smith sobe no palco e vai em direção a Rock, acertando o tão comentado tapa no rosto do comediante, que ainda faz alguns comentários sobre o caso e sobre ter sido acertado pelo astro. Ele ainda volta a dizer que só estava falando de o até o limite da honra, ao passo que Will Smith começa a falar alto como se discutisse. E o ponto é que tudo foi tão repentino que muita gente ficou sem entender o que estava acontecendo, seja para quem acompanhava a transmissão pela internet e TV, quanto para quem estava dentro do próprio teatro. Ninguém sabia se aquela reação era espontânea ou parte do show, tanto que a reação dos outros atores também é de surpresa, em certa medida, desconforto. É aí que as opiniões se dividiram. Para muita gente, tudo não passou de uma enquete entre os dois atores, até porque Chris Rock vê Will Smith vindo em sua direção e não esboça nenhuma reação, como se soubesse o que estava por vir. Assim, tanto o tapa quanto a discussão seguinte seriam apenas parte da brincadeira. Só que, ao tudo que indica, tudo foi real. Não demorou muito para que a resposta viesse. O tapa foi legítimo, além do claro desconforto de Jada Pinkett Smith diante de toda a situação. Outros pontos atestam que a porrada foi dada para machucar e não para entreter. Exemplo disso é que Chris Rock fica claramente desconcertado com a situação e seus comentários após ser esbofeteado não se encaixam com o que a gente esperava de uma enquete. Ele fala rapidamente sobre a suprema surpresa de ter apanhado e em seguida já chama para os sindicatos da categoria. A própria reação de Will Smith é algo que não se encaixa no tipo de show.
que é a cerimônia na entrega do Oscar. Ao voltar para o seu lugar, o ator começa a gritar com rock e dizer alguns palavrões. O tipo de coisa que não é permitido na TV aberta americana. E levando em conta que estamos falando de um artista que sempre pesou pela sua fama de bom moço, não faz sentido ele fazer esse tipo de coisa que vai contra a sua própria imagem, apenas pela diversão alheia. Além disso, a internet agiu mais uma vez com polícia forense ao destrinchar a cena do tapa e confirmar que o tapa atingiu o rosto do apresentador. Em câmera lenta, é possível ver o contato da mão com a bochecha, assim como o próprio movimento do comediante após ser esbofeteado. Só que a confirmação definitiva veio na sequência com uma série de situações. Primeiramente, imagens feitas por quem estava no teatro Dolby durante o intervalo da premiação mostravam Will Smith claramente nervoso com a situação e outros atores tentando acalmá-lo. Em um dos vídeos divulgados, o eterno Um Maluco no Pedaço aparece enxugando lágrimas após uma conversa com Denzel Washington. Isso fica ainda mais claro quando Smith foi chamado para receber a estatueta de melhor ator por seu papel em King Richard. Durante todo o seu discurso, ele aparecia bastante abalado e de olhos marejados, não pela emoção de ter sido premiado, mas pelo estresse de toda a situação. Tanto que a fala de agradecimento do ator é muito nesse sentido, fazendo paralelos com seus personagens no longa e dizendo que, assim como no caso do pai das irmãs Williams, ele também faz loucuras para proteger a família e por amor. Como se não bastasse, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas ainda emitiu uma nota na sequência para dizer que não apoia nenhuma conduta de violência, e mesmo sem citar os nomes de Will e Chris, deixa claro sobre o que está falando. Will Smith pode perder o Oscar? Para além da polêmica e da discussão na internet que o episódio gerou, o tapa de Will Smith pode trazer consequências reais para o ator. Ele próprio pediu desculpas durante seu discurso e disse que esperava que a academia o convidasse para o Oscar do ano que vem. Isso porque ele sabe que há um código de conduta que claramente foi violado e que, segundo o site Nova York Post, pode custar sua recém-conquistada estatueta. Esse código foi criado em 2017, após os escândalos de abuso sexual na indústria, e fala claramente sobre sua oposição a qualquer tipo de abuso, assédio ou discriminação, em que espera que seus membros se comportem de acordo com os valores defendidos pela entidade. Assim, algumas fontes ligadas à academia veem no tapa de Will Smith uma agressão, e, portanto, um desrespeito a essas regras. Foi basicamente um ataque, diz um desses contatos não identificados pelo New York Post. Todos ficaram em choque no salão. Foi bastante desconfortável. Outra dessas fontes não descarta a possibilidade de o Oscar ter que ser devolvido, embora acredite que o Smith esteja disposto a entregá-lo e que, justamente por ser o tipo de episódio inédito na história do evento, ninguém sabe ao certo o que esperar. Curta o nosso canal, toque lá no sininho, se inscreva no nosso canal para poder ter mais atualizações de dicas de cinema. Muito obrigado e até o próximo vídeo.